Olá, eu sou o pastor Rodrigo, faço parte do Conselho Pastoral da Igreja Batista Emanuel e essa é mais uma palavra de inspiração para a sua semana, com aquilo que é a verdade que nos guia. Hoje a gente vai estar lendo lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 diz o seguinte: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e de sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo, e para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo. E aí Paulo continua simplesmente se despedindo das pessoas aqui, nesses últimos 3 versículos da carta aos Efésios. Algumas coisas são interessantes nesse final aqui de Paulo. A primeira coisa é que ele está falando primeiro sobre a armadura. E a armadura é algo que a gente veste como uma proteção, como algo que é algo estático que nos é dado para aquilo que temos hoje. Então a gente tem o corpo que tem hoje, a gente não vai aumentar o nosso corpo com a armadura que se dá. Ele usa essa figura da armadura, e a armadura, ela, por natureza, ela tem essa figura de proteção. Só que no caso aqui, tudo isso que Paulo está falando ocorre após ele iniciar com esse versículo específico, que é o início desse trecho, que é: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Toda essa descrição começa com este versículo. Então, quando a gente imagina uma armadura como sendo algo pesado que a gente tem que colocar em cima da gente, então, leia a Bíblia, use da fé, como se fosse tudo simplesmente para proteção. Mas Paulo, ele dá um passo a mais. Toda a relação com Deus não coloca em nós simplesmente uma vestimenta. O que Paulo vai falar aqui é que essa é uma figura de proteção, mas que ela também tem um outro caráter, que é o caráter do fortalecimento no Senhor. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tudo isso que vai se seguir aqui de coisas que a gente vai angariar para a nossa caminhada, para a nossa vestimenta, não é simplesmente algo que a gente coloca sobre, é algo que transforma o nosso ser. Cada vez que você faz isso, cada vez que você se aproxima de Deus ou coloca o seu coração em depósito de crescer nele, a palavra de Deus, através dessa fala de Paulo, que vai dizer: olha, vocês vão ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder ao fazer isso. Não é simplesmente algo de proteção, é algo que vai te colocar em condição de lidar com o dia de uma forma diferente, não simplesmente mais protegido, mas transformado por tudo isso que é essa armadura. Essa é uma armadura que nos transforma por dentro. E o outro detalhe, para além da gente talvez ter que ir um por um em cada um desses, que não é o meu tópico hoje, é a gente colocar-se em oração por tudo que está acontecendo no mundo. A gente viu que ontem, começou na madrugada de ontem, começou essa guerra lá na Ucrânia. A gente tem missionários da nossa igreja que estão lá, que serviram na nossa igreja, na Igreja Batista Emanuel. E para a gente se lembrar que há poder na oração dos santos. Há poder na oração dos santos pelos santos. Porque aqui Paulo está falando de fortalecer-se e colocar esta armadura sobre nós. Mas ele se começa falando desse fortalecimento na força do poder de Deus, ele termina falando o seguinte, já quase no final. No 17, no 18 ele vai dizer o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito,
E para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí ele continua, e também por mim. Esse empenho em oração, ele traz e reveste o povo de Deus como um todo da força do poder do Espírito Santo do Senhor. Que nesse momento de dificuldade, a gente não pense pelos olhos daquilo que a gente está vendo um povo distante sofrer simplesmente, principalmente pessoas que têm relações com pessoas daquele país, mas que a gente se coloque na oração pelos santos, porque essa armadura que a gente coloca sobre os nossos ombros, a gente também pode cingir os ombros de outros através da oração e súplica, porque há poder na oração do justo. Que Deus possa abençoar a sua jornada, que a gente permaneça em oração por aquele povo, pelos nossos missionários de Lubomir, Anatólia, na condução daquelas igrejas que vão ficar ali. Provavelmente boa parte do povo vai ter que se alistar como reservista e eles terão que ser capelães não sei se das tropas ou do povo que vai ficar ali, mas que Deus possa estar guiando e a gente entenda que na oração há poder e na oração há fortalecimento, na força do poder do Senhor, não só para nós, mas para o outro. Que a gente possa se cingir dessa armadura, que a gente seja fortalecido pela palavra. Deus o abençoe.